pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora uma aula de história. E sabe o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Um mapa. Isso mesmo. Aqui é um mapa do atual território de Israel. Mas eu tenho também aqui umas folhinhas secas de oliveira. Eu tenho aqui também um óleo de mirra que vem da região de Jerusalém. Eu tenho aqui esse material que um amigo em viagem trouxe para mim. E eu convido você a vir comigo. Nós vamos agora começar uma aula de história. Eu sou Ana Paula Maggioni e convido você para mais uma aula de história. Roda a vinheta! Vamos lá, galera, a nossa aula sobre os hebreus. Muito bem, vamos falar um pouquinho da localização geográfica desse povo. Os hebreus estavam localizados e ainda estão, porque hoje nós conhecemos os hebreus como território de Israel. Eles estavam localizados numa pequena faixa de terra entre a região do atual território do Líbano, ao deserto da Síria e ao mar Mediterrâneo. Logo adiante, na parte sul, nós vamos ter o Egito. Esse povo era um povo de origem semita, uma civilização patriarcal, aonde o homem ele tem uma função, exerce uma função de grande relevância. O principal livro dos hebreus é o Torá, isso mesmo. Mas o que é o Torá? O Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é considerado pelo povo hebreu como seus livros sagrados. E por quê? Porque são livros que contam a história hebraica e também lhes trazem orientações de como viver, de como proceder. Outro detalhe interessante sobre a história desse povo é que eles foram no passado a primeira civilização monoteísta. Ah, isso mesmo! Vocês estão lembrados que todos os povos que nós estudamos até aqui, todos eles eram politeístas ou também dualista, quando tinham 2 deuses. Já os hebreus não. Os hebreus acreditavam em um único Deus, Jeová ou Yahvé, como os hebreus costumavam falar. Falando da origem desse povo, nós podemos dividir a história hebraica da seguinte maneira. Abraão foi o primeiro patriarca. Isso mesmo, a história começa com os patriarcas. E o primeiro patriarca hebraico foi exatamente Abraão. Abraão era um homem que viveu na cidade de Ur, uma cidade suméria. Estão lembrados? Quando nós estudamos a civilização suméria, nós falamos da cidade de Ur, que era uma cidade-estado bem grande. Deus chama Abraão e diz a ele: Ei, Abraão, sai desta terra, da tua parentela, vem para a terra que eu vou lhe mostrar. E sabe, pessoal, o que aconteceu? Abraão obedeceu a Deus e ele foi para a cidade que Deus iria lhe mostrar. Mas que cidade era essa? Ah, ainda não era uma cidade. Era a região da Palestina mais conhecida como Terra de Canaã. E Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande civilização. E de fato foi. Porque se nós pararmos para pensar, Abraão vai gerar 2 grandes civilizações, a hebraica e a árabe. Porém, a civilização árabe nós vamos estudar um pouco depois. Falando sobre a civilização hebraica, ela se origina então com Abraão e com o seu filho Isaac. Isaac, pai de 2 meninos gêmeos, Esaú e Jacó. Nós vamos ter depois José, que vai estar com o povo hebreu no território do Egito, Moisés e Josué. Esses são os nomes dos patriarcas hebraicos.
Mas vamos um pouquinho desta história. Sabe, o nosso livro, você deve ter aí o seu livro, e se você der uma olhadinha na página 37 em diante, ela vai contar a história desses patriarcas. Abraão, que sai da cidade de Ur, ele vai organizar o território no qual os hebreus iriam viver. Abraão gera Isaac, esse logo tem 2 filhos, Esaú e Jacó terá 12 filhos homens. E esses 12 filhos homens vão dar origem às 12 tribos hebraicas. Isso mesmo. Podemos dizer então que a civilização hebraica era uma civilização tribal? Ok, exatamente. O começo da história hebraica, assim como de outras civilizações, o povo está dividido em tribos. Vamos relembrar? Você tem a família, uma reunião de famílias vai se constituir um clã, um conjunto de clãs vai dar origem às tribos. Essas 12 tribos serão levadas para o Egito num período de grande seca. Esse período será conhecido como o período que José se torna governador do Egito. E é através de José que o povo hebreu vai se fixar durante 400 anos na terra do Egito. E quando eles estão na terra do Egito, depois da morte de José, subirá ao trono um faraó que não conheceu a história de José. Sabe o que vai acontecer? O povo hebreu vai se tornar escravo na terra do Egito. Por isso, Deus levanta um outro patriarca. E esse, muito conhecido por todos, esse patriarca se chama Moisés. E o patriarca Moisés, ele irá promover um episódio da história hebraica extremamente conhecido pela historiografia. Chama-se Êxodo. Guarda essa palavra. Inclusive, essa história é narrada no 2º livro da Bíblia. O Êxodo nada mais foi do que a saída do povo hebreu do Egito e o seu retorno para a terra de Canaã. Pois é, galera, sabe o que acontece? Depois que o povo se fixa na terra de Canaã, o patriarca Moisés morre e irá substituir Moisés Josué. Aí sim, com Josué, será constituída as primeiras cidades. Cada tribo vai se fixando em uma região e para cada região fixada, os hebreus irão constituir as suas primeiras cidades. Dará início então, depois da morte de Josué, o 2º momento da história hebraica, o momento dos juízes. Os juízes eram homens escolhidos e designados por Deus para que julgassem o povo e os seus problemas. E julgava como? De acordo com as leis da Torá. Esses homens, eles tinham uma função de não permitir as invasões, julgar os problemas do povo, mas não eram reis. Por quê? Porque os juízes, eles não dominam sobre todo o território. Dentre os juízes, eu posso citar o nome de Débora, Baraque, Jefter e o mais famoso de todos, Sansão. Pois bem, quando termina a história dos juízes, o povo entende que precisavam ter um rei. Isso mesmo, o povo hebreu também teve reis. O período onde eles agora já são uma grande nação, uma grande civilização. E eu posso citar aqui o nome de alguns. Saul, que foi o primeiro rei hebraico. Davi, que foi aquele que fez a civilização crescer, enriquecer e se tornar bastante conhecida. E o mais sábio de todos, Salomão, filho do rei Davi. Ah, mas essa história não foi só uma história de sucesso. Por quê? Quando Salomão morre, ele vai deixar um dos seus filhos no trono. Mas este não governa com a mesma sabedoria do pai. Sabe o que acontece então?
Pessoal, essa civilização, esse povo tão abençoado e tão próspero, irá se dividir em duas novas civilizações. O reino de Israel e o outro, o reino de Judá. Essa foi a grande derrocada desse povo. A divisão só lhes trouxe prejuízo, porque a partir de então começaram a sofrer invasões dos vizinhos assírios, dos egípcios e dos babilônicos. Quando os babilônicos invadem o território do povo de Israel, nós vamos ter agora, assim, uma grande derrocada, porque são levados para a Babilônia, passam 70 anos cativos na Babilônia, e agora o que vai acontecer depois disso? O povo vai viver dias extremamente difíceis. Logo depois do cativeiro, depois de 70 anos cativo, quando eles voltam à Palestina, as coisas já não são mais as mesmas. Logo, o que irá acontecer? Nesse período, nós vamos perceber uma civilização enfraquecida. Deus, nesse momento, vai levantar profetas para mandar diversos recados a esse povo. E por mais que quisessem continuar tendo unidade, por mais que quisessem estar organizados, eles não conseguem. São subjugados por outros povos. Eles voltam da Babilônia subjugados aos medo-persas. Logo depois, a Medo-Persa é conquistada pelos gregos e logo os romanos irá substituir. Interessante, é no período dos romanos que a civilização hebraica, agora a civilização ou povo de Israel, vai ter o nascimento de Jesus. E eles, tão absortos em outras coisas, nem percebem que o seu Messias chegou. Sabe, no ano 70 depois de Cristo, os hebreus são invadidos pelos romanos. Alguns livros, alguns escritos, como do historiador Joséfo, diz que a invasão trouxe a dispersão dos hebreus ou dos judeus pelo mundo. E sabe, galera, eles só vão voltar a ter um território novamente em 1948, quando a ONU vai criar o atual Estado de Israel. Agora, fatos bastante curiosos. Até hoje, esse povo vive em muitas guerras. São muitos os conflitos que tem com seus vizinhos. Muitas as crises que tem ali com seus vizinhos, devido a questões religiosas, a questões territoriais, a questões políticas. Que pena, né? Nós vimos que Deus chamou Abraão para constituir uma grande nação. Seria de fato a maior nação deste planeta. Mas infelizmente, a história dos hebreus foi muito diferente do que Deus desejava para eles. Aqui na nossa apostila, se você pegar aí a sua apostila, você vai encontrar um pouquinho de toda essa história que eu contei para vocês. Eu fiz aqui um apanhado geral e um resumo. Lá no iClass, eu deixei para vocês a semana passada também um PowerPoint. Lá no PowerPoint você encontra tudo que eu falei aqui. Pois bem, nós estamos chegando ao fim da nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido bem. E na próxima videoaula nós vamos falar de fenícios e persas. Até mais, pessoal!